Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, irmãos, que está em Mateus, no capítulo 11, versículo 25, 26, 27, que vai dizer assim: Naquele tempo, tomando Jesus a palavra, disse: Eu te louvo, Pai e Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim te agradou. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece perfeitamente o Pai, senão o Filho, esse conhece perfeitamente o Pai, a quem resolveu revelar essas coisas. Então, irmãos, aqui nessa palavra, o Senhor, Ele está nos dizendo assim, que Ele dá a entender aos seus escolhidos, aleluia, Jesus. Aquele, aleluia, Jesus, que Ele até tem um chamado, o chamado até para pregar a palavra de Deus, aleluia, Jesus. Na verdade, irmãos, todos nós temos o chamado para pregar a palavra. Independente se você é profeta, independente se você é levita, aleluia, Jesus, todos nós temos que conhecer a palavra. Por mais que de repente a gente não pregue no púlpito, mas a gente tem que conhecer a palavra, aleluia, Jesus, para pregar para o próximo, para pregar a palavra para qualquer pessoa que necessita a palavra, aleluia, Jesus. Mas o Senhor, Ele vai dizer assim, quando Ele diz assim, que o Senhor, Ele agradece a Deus por ter dado a entender, aleluia, Jesus, aos seus pequenos. Sabe, os pequenos são os escolhidos, aqueles que não se exalta, aquele que busca verdadeiramente ao Senhor, aleluia, Jesus. Porque os que querem se engrandecer, os que acham que conhecem a palavra, são esses, os fariseus, que naquele tempo de Jesus tinha, né, os fariseus ali, e eles achavam que tinham toda a sabedoria da palavra. E no entanto, eles achavam tanto que eles tinham a sabedoria, que quando Jesus começa a realizar milagres, assim como Jesus curou um cego de nascença, eles vão e perguntam para o cego, né, para a família do cego, se realmente ele era cego de nascença mesmo. E eles dizem assim, interrogam o cego, né, e o cego diz assim, eles dizem assim, mas os fariseus dizem assim, mas ele é um pecador. Aí o que era cego falou assim, olha, eu não sei se ele é pecador, mas eu sei que ele orou em mim e eu fui curado. Aí eles dizem assim, ele diz assim, porque vocês querem ser discípulo dele? Aí eles dizem assim, não, nós somos discípulos de Moisés. Então, para vocês verem como eles não conheciam a palavra, que Moisés falou sobre a vinda de Jesus. Todos os profetas do Antigo Testamento falaram, Isaías falou, Jeremias falou sobre a vinda do Messias. E aí como que a gente vai entender que eles tinham sabedoria? Então, a verdadeira sabedoria não foi dada, aleluia, Jesus. E quanto os fariseus hoje, aleluia, Jesus, também no nosso tempo, que não vive a verdade de Deus, aleluia, Jesus, e não pregam a verdade da palavra. E até os que pregavam, aleluia, Jesus, se corromperam, aleluia, Jesus, pela avareza, pelo dinheiro, porque viu que as pessoas humildes, as pessoas que iam na igreja sempre ajudavam, porque aquelas ladainhas de tantas coisas que a igreja precisa, e isso e aquilo, e tantas histórias para convencer as pessoas darem o dízimo, que eles viram que isso era algo lucrativo, aleluia, Jesus. Então, o que eles fazem? Começaram a sugar as pessoas como sugavam as pessoas antigamente também.
Então Jesus vai dizer, né? Pai, eu te louvo porque o Senhor deu a entender aos seus pequeninos, aleluia, Jesus. E quando Deus tem um chamado, irmão, aleluia, Jesus, para mim, para a tua vida, aleluia, Jesus, nós somos os pequeninos, aqueles que passam a verdade da palavra, aleluia, Jesus. E é isso que o Senhor diz, aleluia, Jesus, que o Senhor deu a conhecer, aleluia, Jesus, a todos nós, nós que somos os pequeninos, nós que somos escolhidos do Senhor para pregar a verdade. Então eu deixo essa direção hoje, em nome de Jesus, para mim, para a tua vida, que somos escolhidos e somos pequeninos de Jesus.